Boa tarde a todas e a todos. Com muita gratidão que eu volto a essa casa, gratidão também aos meus mentores, guardiões, que me guiam, me orientam, me apoiam na caminhada diária e que me trouxeram aqui essa tarde. Hoje a nossa conversa é sobre cuidar do outro e cuidar de si mesmo, ou ajuda o outro e se auto-ajudar. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais nós nos doamos aos outros, mais nós estamos crescendo. O aprendizado de se doar, de auxiliar, de ajudar ao próximo, nos faz sermos também ajudados, amparados, auxiliados. Às vezes, não por aqueles a quem nós esperamos, mas com certeza por aquele que é o mais importante de todos, o nosso Pai e os seus enviados. Eles nos devolvem a paz, a harmonia, a tranquilidade, a saúde, talvez não física, mas emocional, como um auxílio, uma vitamina para que consigamos continuar a nos doar ao próximo. No livro, ao qual eu sou apaixonadinha, Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito de Nélio Lúcio, é um livrinho pequenininho, mas com grandes mensagens. E na mensagem de número 30 desse livrinho, nós temos assim, a regra de ajudar. E nós podemos pensar, regra para ajudar, que estranho, Será que não basta ajudar? Temos que seguir uma regra? Sim, porque a ajuda, ela não tem só uma base. Nós precisamos ajudar a nós mesmos e ao próximo em inúmeras situações das quais, se nós não estivermos bem conscientes daquilo que vamos fazer e por que estaremos fazendo, acabamos por cometer alguns deslizes desnecessários. Então, a regra de ajudar foi perguntada a Jesus por João em um dos encontros que nós poderíamos chamar de os evangelhos no lar com Jesus, porque ele se reunia quase sempre na casa de Pedro para conversar com os seus discípulos ou aqueles que lá estivessem. E assim sendo, ele fazia propriamente o seu evangelho, quer dizer, os seus ensinamentos no lar de Pedro. E, certa feita, depois de Jesus comentar sobre o bom samaritano, que ajuda aquele irmão caído ao chão, João, muito curioso e muito sedento do aprendizado como mestre, pergunta para ele,
Senhor, com muita curiosidade, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. João, até então muito jovem, se via, e é o que realmente nós todos somos, aprendizes do Mestre. E, como jovem aprendiz, ele quis saber como é que eu posso ajudar o próximo, né? Para não fazer errado diante de tantas belas e profundas informações do Mestre. E aí Jesus responde: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar. Amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Porque, na verdade, o maior auxílio que nós podemos dar a alguém e que também podemos receber é a escuta. Quando nós estamos afogados ou quando alguém se apresenta a nós afogado de tantas dúvidas, de tantas perdas, de tantas incertezas, enfim, até de rancores, mágoas, né, que vão sufocando nós dia a dia, o que essa pessoa, esse ser mais precisa é esvaziar esse copo que está prestes a transbordar. E não será enchendo mais ainda o limite desse ser com conselhos e observações, e porque você fez errado assim, deveria ter feito certo assado, que você vai ajudar o seu companheiro de jornada terrena. Porque nesse momento você só vai colaborar para que o copo transborde e ali se vá tanto o que de ruim o enchia, como também boas intenções que haviam dentro daquele copo, ou melhor dizendo, daquele ser. Então, primeiro, nós precisamos escutar. E não é apenas um escutar, que a gente às vezes tem disso, né? Quer ver quando a gente é jovenzinho, que a mãe vem dar conselho, a gente fica assim, né? Faz cara, a mãe fala e a gente faz de conta que está ouvindo, mas ao mesmo tempo está pensando, né? A mãe não sabe de nada, né? Até que a gente deu uma boa topada e aí a gente corre para a mãe para ela fazer o curativo e aí a gente lembra, né? A mãe sabia de tudo. Pois é, nosso Pai e nosso Mestre Jesus também o sabem. E o Mestre nos deu exemplos e mais exemplos de como proceder. E em primeiro lugar vem essa escuta amorosa. Aí é que está a diferença, o tempero principal
dessa escuta é amar ao outro, mesmo com todas as suas frustrações, incertezas, dúvidas, seus credos, enfim. Mas é escutar o outro, respeitando o outro. E só respeita quem ama. Nós vivemos num processo mundial de muitos desencontros, de muitos pensamentos completamente antagônicos. E é claro, difícil para todos nós, às vezes, escutar alguém falando algo que para nós não faz nenhum sentido, brigando por questões religiosas, políticas, sociais, que para nós nada às vezes significam. E como calar nessa hora? Como lidar com aquilo que de certa forma até nos deixa indignados? Como poder respeitar aqueles que dizem Deus não existe, ou reencarnação é uma besteira? Para nós isso dói, mas acima de tudo nós precisamos amar o outro e então deixá-lo falar, escutar as suas frustrações e sorrir, como quem diz: calma, tudo vai dar certo. Porque nós não estamos aqui para convencer as pessoas do que nós acreditamos ser o certo. Nós estamos aqui para procurar sermos cada vez mais certos naquilo que acreditamos, para que possamos, através dessa convicção e desse conhecimento, levarmos aos outros a nossa mensagem e, de preferência, sem precisar nada falar. Porque é mais fácil transformar o mundo através das ações e dos exemplos do que com falas. Falar, muitos falam. Dizer, muitos dizem que o certo é isso, que o certo é aquilo, que existe isso, que foi provado aquilo. Mas dar exemplo do que se realmente acredita com atos e pensamentos é muito mais fácil para transformar e difícil para fazer, porque exige de nós grande certeza e confiança naquilo que estamos demonstrando. E essa demonstração, ela só é real quando ela vem de nós mesmos, das profundezas do nosso ser, ou, melhor dizendo, da nossa alma. Jesus diz: acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir.
porque nós somos servidores do Pai. E como tais, a nossa obrigação ou a nossa regra para servir é a humildade, a escuta amorosa para com o outro, sem impor a nossa visão. É difícil, né? Porque a gente está vivendo coisas, como eu falei, realmente antagônicas. Há pessoas que acreditam que a Terra seja plana, outras que não, né? Há pessoas que acreditam que o planeta vai acabar. Já se dizia que teria sido no ano 2000, mas não acabou. E assim sucessivamente. Há aqueles que torcem para um time A, aqueles que torcem para o time B. E adianta a gente brigar para que alguém mude de posição? Quando as pessoas estão convictas, elas não mudam. E se mudam, mudam por interferência da própria vida. Como nós costumamos dizer, ou mudamos pelo amor, ou mudamos pela dor. E a sabedoria divina sabe muito bem a hora de colocar à nossa frente o que nos é necessário para que possamos abrir os olhos da alma e ver o que é preciso fazer para curar a nossa mazela, a nossa dor física, emocional ou de qualquer outra questão. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinho, interesse e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem do ruído. A gente não precisa gritar para ensinar. O grito acaba por ofender, se não os ouvidos de quem escuta, mas a maioria das vezes o coração de quem sente, trazendo talvez até revolta, descontentamento e rejeição àquilo que poderia ser a cura, a resposta para as dores do outro. Ao passo em que aquele que com serenidade, com paz, com clareza, diz com amor o que talvez e provavelmente essa pessoa, esse nosso irmão em Cristo precisa ouvir. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Sabe aquela observação desnecessária que normalmente a gente sempre faz? Desde as coisas mais bobinhas às coisas mais complexas. Isso vem um pouco da nossa inveja, do nosso ciúme, né? Do nosso egoísmo, aquela coisa, né? A gente vai numa festa, aí alguém diz assim:
fulana estava linda. Aí a gente diz assim, mas a sandália dela estava bem feinha. Qual a necessidade? Você viu o discurso de tal pessoa? Como falou bem? Que palavras boas! Mas a voz dessa pessoa é muito enjoada. A gente veio para escutar a mensagem ou para avaliar a voz do locutor? Né? É claro que esses são exemplos bobinhos, mas que, ao mesmo tempo, fazem parte das nossas imperfeições diárias. Porque nós estamos aqui para servir, como eu falei, mas aprender. Como disse João, como aprendiz, o que eu preciso fazer para poder ajudar o outro? Eu preciso respeitar, amar antes de falar. Me calar quando a palavra não seja necessária. A palestra de fulano foi boa. Sim, foi. Ponto. A gente não precisa continuar. O que a gente pensa tem que ser para nós. A gente pode até pensar, né? Eu gostei, mas achei que faltou um pouco disso, daquilo. Mas eu não preciso expor isso para aquele que se sentiu tão satisfeito. Porque realmente, se a pessoa falou, foi tão boa, é porque para ela foi satisfatório. Então, por que eu tenho que mostrar o que não foi feito? Porque a mim incomodou. Porque no fundo, mostrando a imperfeição do outro, eu acabo me sentindo mais perfeito. E são as nossas topadas do caminho, porque a gente faz, às vezes com consciência e em outras tantas, de certa forma, sem perceber, né? Até que a gente bate tanto com o pé naquela pedra que uma hora a unha começa a doer. E aí a gente pensa, por que eu não vi a pedra? E aí a gente também percebe, né? Que ao invés de cuidar de mim, eu estou cuidando do outro. Então eu não enxergo a pedra. E não é cuidando do outro no sentido de ajudar, né? De amar, de apoiar. Não. É cuidando de mostrar a falha alheia. Qual a contribuição dessa demonstração dos defeitos alheios eu posso ter? Aí alguém diria, não, mas é que quando a gente vê os erros dos outros, a gente, né, observa para poder acertar, para não errar como o outro. Sim, tá bom, mas é para você aprender. Você não precisa falar do erro do outro para outros, se eles ainda não perceberam. Reserve-se a sua melhora e só dê opinião àquele que lhe pede. E mesmo assim, nós não precisamos apontar o erro de ninguém. Podemos falar de situações hipotéticas, mas não precisamos dar nome às situações, porque nesse momento não estamos ajudando a ninguém, e muito pelo contrário, estaremos nos prejudicando
pela nossa falta de amor, de carinho, de respeito para com o próximo. E estaremos também entristecendo alguém pelas nossas falas. Então, há uma responsabilidade muito grande quando a gente diz, mas eu só queria ajudar. Eu não falei por mal. A minha única vontade era ajudar. Oh, santa perfeição, né? A gente poder ter todo esse poder. Não nos enganemos. Antes de pensar em dar a nossa opinião, como se ela fosse o remédio para o outro, deixemos que o outro realmente mostre do que necessita. E aí, sim, se tivermos condição, poderemos encaminhar o outro ao encontro daquilo que tanto precisa. É que nem alguém chegar para a gente e dizer assim, olha, eu não durmo há 3 noites, eu preciso de um remédio que me faça dormir. Aí a gente vai lá e pega o remédio que a gente toma e dá para o outro. Ó, que pessoa bondosa. É? Não. Porque o remédio que eu tomo nem sempre vai fazer o mesmo efeito para o outro. O que a gente pode fazer para ajudar o outro? Encaminhá-lo a quem possa medicá-lo com segurança. Porque eu não sou médico. Eu não tenho esse dom. E não posso ir além das minhas potencialidades. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Essa frase, para mim, ela é perfeita. Vou repetir. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso. Do sorriso fraterno com gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Certa vez, eu andando num supermercado, nada especial, né? Aquelas corridas rápidas que a gente vai para comprar uma coisa e tal, e descendo a escada rolante, eu estava sorrindo. Minha mãe diz que ela acha que eu sou feliz, mas tem gente que diz que eu sou meio tantã, né? Porque vira e mexe eu estou sempre de sorriso arreganhado, como ela fala. E eu estava assim, e passou um senhor, e a gente foi educada naquele tempo que a gente olhava para as pessoas, quando passava por elas, na rua, em qualquer lugar, e dizia, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Ou dava um sorrisinho, um aceno de cabeça. E eu não sabia por quê, vi um senhor vindo, um senhor que devia ter uns 10 anos, talvez a menos que eu, mas a gente sempre acha que o outro é mais velho, né? Não se olha bem no espelho. E eu sorri e fiz um aceno. Ele chegou perto de mim e disse assim, que sorriso bom. Eu olhei para ele meio, né? Fiquei até meio sem graça assim, né? E ele, ai, sorri sempre assim. É tão bom ver um sorriso.
Mais uma vez fiquei assim, né? Meio agradecida, meio envergonhada, meio sem entender. Mas aí logo em seguida caiu a ficha, né? Porque eu me senti tão bem depois de passar a vergonha, né? Porque a gente não está acostumada a receber muitos elogios assim, por nada, né? Porque pra gente é nada. Não é difícil dar um sorriso. Ou é, talvez, para quem tenha muita dor. E eu percebi o quanto a gente pode receber por simplesmente sorrir. O tempo nosso acabou, mas quero deixar a última mensagem do mestre quando João ainda lhe faz uma última interrogativa. Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E o mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. A boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Que possamos manter em nós sempre viva a chama da bondade, da boa vontade, daquela que nos leva a servir sem olhar a quem. Que a bênção de Maria de Nazaré permaneça sobre todos nós. Gratidão a todos.